Vendemos nosso Fiat Palio que a gente comprou para fazer negócio, tá? Vamos ver o que rendeu, vamos ver como é que foi essa venda, como é que a gente fez para poder passar esse carro para frente. E esse carro não foi fácil, né? Bora pro vídeo. Fala, investidores! Roberto de Moura do canal Dinheiro na Prática. Uma satisfação estar aqui falando com vocês. Mais um vídeo do canal, né? E um vídeo que eu fico bem feliz porque é a conclusão de um dos nossos projetos, né? Sempre que vem a conclusão eu fico muito contente, porque a gente sempre faz uma teoria, prática, resultado, e a conclusão, assim, né, é o encerramento de um ciclo. Então, só alegria, fora que, né, sempre tem o resultado aí também financeiro do negócio, né? Gente, nesse vídeo eu venho falar sobre o nosso projeto da compra e venda de um carro, tá? A gente tem o dos carros clássicos, os carros antigos, os carros velhos, chame como quiser, e tem também, né, de carro mais novo. Então eu comprei um Palio pra gente fazer um teste, comprei um Fiat Palio, onde vocês viram na época, roda um pouquinho daquele vídeo apresentando o carro. É um Fiat Palio 2014, tá? É um carro que por dentro ele tá bem íntegro, então a gente, né, escolheu um carro aí que a questão dos bancos dele, a questão da interna dele tá de uma certa forma agradável. Ele tem alguns detalhes, tá? Até por isso que é um carro que o valor de FIP dele é aproximadamente uns 35 mil reais, hoje, tá? Em agosto de 2025, e ele foi comprado por 22. Então, se foi comprado por 22 é porque tem alguns detalhes. Como vocês podem ver, a parte do volante tá desgastado, a parte aqui externa a gente tem alguns detalhes como questão de borrachas soltando. Como vocês viram aí, né, era um carro que ele estava bem baleado em alguns pontos ali, aerofólio quebrado, volante descascado. Eu vou pontuar para vocês aqui tudo de problema que tinha nele, mas vamos primeiro para os números, tá? É um carro que a gente comprou quando a FIP dele estava em quase 35 mil reais, né, aproximadamente ali, e a gente pagou 22 mil reais, então a gente pagou 13 mil abaixo da FIP, o que foi um bom desconto. Se a gente for fazer, né, uma diferença percentual, se a gente for pegar 35 mil, menos mais ou menos ali uns 35, uns 30%, daria até um pouco mais de 30% de desconto, então foi um desconto bem bom. E a gente tinha essa margem, só que vieram alguns pontos ali depois do carro comprado, né, e começou a depreciar um pouco o negócio, vocês vão entender agora. Qual que foi o ponto, tá, que pegou nesse Palio? A gente pagou 22 mil, realmente para um carro que era 35 foi barato, só que esse carro ele tinha muita coisa para ser feita. E daí eu vou explicar para vocês o porquê que isso foi um problema mesmo quando tendo margem, tá? Banco do motorista estava quebrado na lateral, pneus, os 4, não se aproveitava nenhum, tampa do porta-malas estava quebrada, tampa que eu digo não o porta-malas em si, mas aquele tampão onde o pessoal coloca som e tal, estava quebrado aquilo lá e as cordinhas também. O volante estava todo descascado, sabe, ele por causa do aço, da mão, enfim, todo descascado. O vidro da frente estava trincado, eu tô lendo aqui porque é muita coisa para vocês poderem entender. Defeito na elétrica do carro, então o pisca-alerta não estava funcionando, ele ficava dando luz no painel de luz que estava queimada, mas não achava a tal da luz que estava queimada, então tinha uma interferência elétrica ali. Fora isso, a pintura estava descascando em alguns pontos, tá? Amortecedor estourado, o banco do passageiro na frente estava rasgado, do passageiro, era um rasgo pequeno, mas estava ali, quem viu o outro vídeo conseguiu ver esse rasgo. Porta-malas, ele estava bem judiado ali onde vai o step também, aquela região ele estava bem judiada, estava até como não era o carpê original, ele não era nada do porta-malas. O aerofólio estava quebrado, porque a ex-proprietária tinha baixado um portão automático em cima sem querer, quebrou o aerofólio atrás do Palio. As borrachas que vão em cima ali do carro, né, nos frisos, elas já estavam empenando para cima, né? Estavam ressecadas, então elas já estavam descolando, e do vidro ali também alguma coisa já estava querendo descolar também. O para-choque, ele tinha sido batido, então ele foi pintado, e eu acho que eles pintaram com uma outra tonalidade, ou qualidade da tinta diferente, ele estava amarelado já e o carro não, então dava uma diferença de cor ali, tá na frente do carro. Eu acho que eu também mostrei naquele vídeo, né, apresentando o carro para vocês. Não tinha ar-condicionado, que foi uma coisa que pegou muito na hora da venda, assim, não ter o ar-condicionado, o pessoal reclamou muito, acho que foi um dos piores problemas na hora de vender foi esse, tá? E outros problemas mais, tá? Mas mesmo com tudo isso, quando foi para comprar esse carro, né, marinheiro de primeira viagem, eu pensei, 35 de FIP, 22 de compra, tem margem para ganhar dinheiro. Últimos casos eu gasto aí uns 3 mil, faço o que precisa fazer e tudo certo. Só que eu nunca quis fazer as coisas nesse carro, porque assim, eu não gosto desse negócio de pegar carro, ficar maquiando e vender. Então eu já gosto da compra, vende como tá, dá um desconto se for o caso, tudo certo. Só que a gente sabe como é que é. Hoje, quando tu vai comprar um carro, quer ir acima da FIP, mas quando tu vai vender, quer pagar abaixo da FIP.
Então beleza, o que eu fiz primeiro? Eu fiz anúncio do carro, eu comecei a anunciar ele por 32 mil. Eu anunciei no OLX, anunciei no Facebook, comecei a disparar os anúncios dele. Até vocês sabem que eu sempre trago para vocês os exemplos dos anúncios como eu fiz, só que quando eu fechei o negócio desse carro, eu tava tão irritado, porque assim, a gente fala pra você, gente, é um desafio vender carro na internet. Nessa questão assim, o pessoal faz cada pergunta idiota e dá umas desaforadas. Eu tava tão irritado na venda desse carro, e como era um carro também que tinha me frustrado um pouco, que eu peguei e excluí os anúncios antigos e acabei perdendo, mas assim, eu tinha anunciado no Marketplace, no Facebook e no OLX, tá? Eram esses dois lugares, por 32 mil. Então eu tinha pago 22 era pra ganhar 10. Fechou, a ideia era essa. Aí também levei em garagem pra ver se compravam, só que a garagem que eu levei, eles me recusaram a compra do carro por não ter ar-condicionado. Então esse negócio do ar-condicionado foi o que mais pesou. Ainda mais a gente que está no litoral aqui de Santa Catarina, que é quente. Esse carro ele veio da serra, onde era frio. Então lá acaba que eu acho que ainda passa sem ar, mas aqui para passar sem ar é complicado. Então vamos lá, eu comecei a fazer esses anúncios, tá? E quais foram os retornos que eu comecei a ter? Primeiro, repetindo de novo, reclamação da falta do ar-condicionado, pessoal desistindo de comprar. Segundo, pessoal reclamando pelas coisas que tinham que ser feitas, mesmo dando desconto. Eu cheguei a baixar esse carro para 28 mil reais, 29 mil reais para tentar vender ele, só para ganhar uns 6 mil em cima, que já daria um percentualzinho legal ali, né, para vender rápido, para conseguir vender ele. E ainda assim não vendia. Por quê? Porque o pessoal tava naquela de querer um carro mais pronto. Teve gente que chegou a me xingar, teve uma mulher que falou, quer vender, pelo menos deixa o carro bom para vender, não sei o que, tá? Então me largou a boca ainda, só que eu tava já fazendo desconto para vender do jeito que tava, então tudo certo, eu tava dizendo os problemas que tinha no carro. E qual que foi a primeira coisa que eu percebi, tá? Diferentemente de tu vender um carro premium ou um carro zero e tal, vamos dizer um carro premium mesmo que usado, ou tu vender um carro antigo, né, um clássico, né, quando a gente gosta do projeto que a gente tem com o Fusca, com a TL, enfim, esse carro popular de quem vai usar no dia a dia, ele é um público que ele tá olhando com muito carinho, muita atenção, porque é o carro que ele vai usar no dia a dia. E às vezes aquele ali é o único bem que ele realmente vai ter. Às vezes ele não tem um apartamento próprio, não tem uma casa, não tem nada, e o bem dele é o carro, é a moto. Então ele olha com muito mais exigência. Não que a pessoa que compra um carro premium, um carro mais caro, ela não olhe com exigência. E não também que a pessoa que compra um carro antigo, um carro clássico, também não olhe com exigência. Só que aquilo, quem compra um carro antigo, um carro clássico, ele tá comprando uma ideia, uma história, né, aquela coisa toda, e às vezes ele releva algumas coisas porque não é um carro que ele vai usar todo dia. Mesma coisa do carro premium. O carro premium, mas a pessoa por ter mais condição, ou também porque não é um carro que vai usar todo dia ali e tal, acaba que a pessoa também releva, já sabe que depois vai ter que levar no mecânico, fazer um geralzão e tal. A pessoa que tá comprando carro popular, ainda mais esse carro popular mais antigo, 2014, 2015, ela quer comprar um carro que esteja impecável porque ela não quer gastar, porque ela não tem mais para gastar muitas vezes. Então é delicado. Às vezes até tem o pessoal assim, não me leve a mal o que eu vou falar, mas às vezes tem o pessoal que faz esses vídeos engraçados na internet e coloca a pessoa rica comprando carro, né, e a pessoa que não é rica comprando carro. A rica vai lá, olha, não, beleza, então não, tem um negocinho ali, tá, uma lataria e tal, mas né, se eu quisesse sem nada, eu comprava zero na concessionária, então tá bom, é usado. A pessoa que vai comprar, né, que tem menos condição, ela quer que o carro 2014, 2015 seja zerado. Então, assim, eu não tô criticando, mas eu tô dizendo que é um público mais complicado de atender. Porque, por exemplo, eu vou comprar um carro usado, eu sei que eu só vou conseguir tirar um carro sem risco, sem nada, impecável se for zero. Se não for zero, não tem como. O carro usado, ele vai ter alguma coisa. E eu bati muito com as pessoas querendo um carro em estado de zero, mas 2014, 2015, e ainda com preço abaixo da FIP. Então isso aí começou a me irritar um pouco, mas tudo certo. Então começou a bater uma preocupação, começou a bater, quem sabe, um arrependimento de ter achado que era um bom negócio, não era, mas eu sempre confio no que eu faço e vai embora. Só que vem a cobrança, aí a esposa começa, e o Palio vendeu? Não vendeu? Por mais que ela confie em mim, por mais que ela saiba, vem a cobrança. E na brincadeira tu começa a se sentir mal. E bem mal, porque tu começa, será que eu fiz merda? Será que eu vou passar vergonha? Será que minha esposa vai parar de confiar nos meus negócios? Mas não, beleza, eu sei que confia e tal, mas vem a perguntinha, né? E tu começa a se pressionar. Logo depois vem qual o pensamento? Será que eu queimei dinheiro? Será que eu vou ter prejuízo? Não, mas paguei 22 mil, tá tudo certo. Prejuízo não vou ter, na pior das hipóteses, vendo no custo. Por isso a importância de comprar bem, tá? Se eu quisesse vender no custo, eu vendia. Por isso tem que comprar bem. Se eu tivesse pago 28, 29 mil para tentar vender a 35, que era a FIP, quem sabe desse ruim.
Então paguei 22, tudo certo. Aí começa a vir também a preocupação da tabela FIPE, porque tava 35, daqui a pouco 34 e pouco, daqui a pouco cai para um 33, 32, aí também o carro começa a diminuir cada vez mais. E também a questão do tempo, porque quando tu compra um carro, às vezes para ganhar um dinheiro em 30 dias, 60, 90 é uma coisa, mas quando começa a passar 6 meses, daqui a pouco um ano e não vende, que essa era a preocupação da gente começar a ficar muito tempo, começa a virar prejuízo. O que era para ser 30, 40, 50% de lucro em 30 dias, começa a virar 10% de lucro por mês, daqui a pouco levar 5 meses. Então daqui a pouco não é uma coisa tão interessante. Claro, 10% ainda é muito comparado a outras coisas, mas o que eu quero dizer é que já não parece mais um negócio tão fenomenal quanto era antes, uma coisa tão maravilhosa quanto era antes. Mas aí que vem o ponto. Aí eu comecei a me perguntar no quê? Vamos analisar outras oportunidades, outras situações. Permuta, negócio. Então, por exemplo, eu tenho um apartamento comprado, eu poderia jogar no apartamento, no reforço, e jogar pelo valor cheio. Só que como eu já tô com o apartamento, um outro que eu tenho já tá bem adiantado o pagamento, eu também não queria botar lá apartamento em construção, tu nunca sabe bem certo, né, como é que tá a obra 100% ali, o financeiro da construtora e tal, tem que ter um cuidado. O que eu comecei a pensar? O que eu tenho de situação acontecendo na minha vida atualmente? Então, por exemplo, a minha sogra tava fazendo uma cozinha. Essa cozinha ela ia pagar 15 mil reais pro marceneiro, só que ela ia pagar em 10 parcelas de 1.500, 10 boletos. E é o mesmo marceneiro que fez o meu apartamento, que eu já indiquei ele para outras coisas também, até mesmo de clientes meus. Eu falei, opa, beleza, minha sogra tem 15 mil para pagar para ele. Eu precisava fazer, como vocês estão vendo na foto, os mostruários para as facas. Esse era um protótipo, faltava, né, os ganchinhos para pendurar e tal. Mas para quê? Dentro daquele projeto das facas, da venda das facas, enfim, a gente está com um projeto de colocar facas em lugares diferentes para vender e depois alguém só passar recolhendo dinheiro preenchendo o mostruário. Isso aí é um outro projeto aqui pro YouTube também para vocês verem acontecer. Um modelo de negócio, né? Da venda de facas que vocês já viram aqui o primeiro teste. E eu precisava desses mostruários. Eu peguei a marcenaria, fiz um orçamento com ele sem falar nada do carro sobre os mostruários. Ficou na base de R$165 cada mostruário, 165, sem contar o vidro e a parte dos metais. Beleza, já sabia quanto ia custar cada mostruário. Aí ao mesmo tempo eu precisava fazer aqui em casa minha lavanderia, porque deu um problema, eu fui mexendo em encanamento, molhou, estufou madeira, e o móvel do aquário. Eu já tinha feito com esse pessoal dos meus móveis um acordo, por causa de um outro negócio que a gente fez, que eles me dariam a mão de obra da lavanderia, que inchou ali os MDF, só que eu teria que pagar o material, e o aquário eles me dariam o móvel, só que eu teria que pagar também o material porque eu pedi MDF naval, que é a prova da água, né, que daí é melhor, enfim, para evitar, às vezes molha, cai uma água do aquário, alguma coisa assim, né, para não ficar estufando. E também teria esse custo. Então, o que acontece? Dentro desse cálculo todo que eu pensei, eu vou fazer uma proposta para eles comprarem o carro. Eu desconto a cozinha da minha sogra me paga, então já deu 15, 14, na verdade não era 15, é 14.300 daí, 10 parcelas de 1.430, é sogra, não vai me dar o golpe. Eu já desconto a minha lavanderia, já desconto meu móvel do aquário, já desconto meus mostruários das facas, já pago lá a situação dos mostruários das facas e ainda sobra um valor para me acertar com eles ali, eles me pagarem. Beleza, fiz a proposta para eles. Então o que vocês estão vendo aí na tela, tá? A proposta que eu fiz para eles. O Palio em troca de 15 mil reais da cozinha da minha sogra, 6.600 reais em 40 mostruários de faca, para eles me entregarem os mostruários prontos, 165 reais cada, 1.000 reais da madeira da minha lavanderia, que eu já tinha um outro acordo com eles de dar a mão de obra, então eles iam dar a madeira, o MDF, né, do que inchou, 700 reais do móvel do aquário, que eles também teriam que me dar ali, né, a mão de obra, só ficou a parte, né, de madeira para me pagar, e 14.090 reais para eles me pagarem, de saldo ali, né, dinheiro, enfim. Deu um total de 37.390 reais, acima da FIPE do carro. Só que, claro, a gente sabe, tem a cozinha, tem os móveis, então eles têm uma margem de ganho da mão de obra deles em cima do produto. Então eles também estão ganhando dinheiro aí. Só que para mim que ia ter que pagar em dinheiro, também é bom. Eu recebo da minha sogra. Eles fizeram uma proposta de pegar o carro, só que eu teria que pagar o documento do carro. Dava uns 600 e poucos reais mais ou menos ali, né? Que tinha o documento para pagar do carro ali do ano. Eu fiz uma contraproposta do quê? Em vez de 40 mostruários, então, 44 mostruários no negócio. Por quê? Se eles vão, né, me cobrar o documento, eu desconto isso em 4 mostruários a mais, que dá 600 e poucos reais, a mesma coisa. Então ficou ali com um valor, né, de 37.390 reais, né? Dos 44 mostruários, né, no caso 4 ficou para pagar o documento, então ficou por elas a mesma proposta de antes, e fechamos nisso. Qual que é o ponto, tá? A cozinha eles já estão entregando, dos 15 mil reais. O armário da lavanderia já vão entregar também.
o aquário também, assim que finalizar a situação ali fora de uma cobertura, e fica a questão do saldo. Só que o saldo, eu tenho a kitnet, que vocês já viram num outro projeto que está sendo feita. Então eu tenho o banheiro para fazer o móvel fixo, eu acho que eu já vou fazer uma cozinha também para deixar fixo, fazer com uma cozinha, uma madeira de melhor qualidade ali. Para quê? Para deixar a kitnet também já pronta para alocar. Então eu também já vou acabar jogando esse valor lá, provavelmente. Então, na verdade, eu comprei o carro a 22, mesmo que eu tivesse daqui a pouco torrado, um 27, um 28, né? Eu tentei 28, não vendeu, mas que eu tivesse conseguido daqui a pouco vendendo 26, 27, eu teria ganhado 4, 5 mil. Só que na forma que eu fiz com eles, que eu vendia 37 mil e pouco, eu ganhei 15 mil. Só que, claro, envolveu o quê? Envolveu descontar o aquário, envolveu descontar o móvel da lavanderia, envolveu descontar os mostruários. Só que são todas coisas que eu teria que tirar o dinheiro do bolso e pagar. Ah, Roberto, mas aí tu não vendeu, tu não teve um ganho financeiro. Concordo, só que eu arrumei uma solução para um problema. E eu já falei para vocês, eu trago teoria, prática e resultado. O nosso resultado, nesse caso, foi um problema, que não estava conseguindo vender por todos os produtos que tinha no carro. Mas eu consegui contornar o problema e achar uma solução viável de algo que eu teria que pagar e a minha sogra também teria que pagar, a cozinha dela. Então, a gente ficou com um lucro de R$ 15.390. Basicamente, eu ganhei a cozinha da minha sogra, os R$ 15 mil da cozinha dela. Qual que era o meu risco nesse negócio, tá? Não receber a cozinha daqui a pouco, mas eu também não tinha transferido o carro ainda. Era não receber, daqui a pouco, quem sabe, o saldo, né? Vamos botar uma coisa na kitnet lá, descontar e tal, daqui a pouco não receber isso, ou daqui a pouco o móvel da lavanderia. Só que ao mesmo tempo, como são pessoas que eu já fiz diversos negócios com eles, eu sei que eles também não vão querer se queimar, porque eu já indiquei negócio para eles de 300 mil reais em imóveis. Então é uma coisa que uma mão lava a outra. Então para mim foi bom e para eles foi bom também, porque um deles ali, dos donos da marcenaria, né, tava fazendo um negócio, ia botar o carro dele, pegou esse carro para bater ele no dia a dia e tudo certo. Ele dá uma arrumada nessas questões, pneu, isso, aquilo e tal, amortecedor, o carro tá bom para ele rodar. Ele roda, daqui a pouco bota em outra coisa e deu. Carro, quando ele começa a ficar muito batido, ele vai virando moeda de troca. Um vai jogando pro outro em negócio. Chega um ponto que se desmancha. Ah, Roberto, tu poderia ter esperado mais para vender esse carro? Ter tentado vender mais caro, alguma coisa? Poderia. Mas eu vou falar para vocês, me incomodou muito essa questão de ter muita coisa para fazer, daqui a pouco vender para alguém me incomodar. Porque eu já tive situação já no passado, eu não gosto muito disso de vender carro assim, né, pro uso e tal ali, porque eu tive situação no passado de gente que comprou um carro comigo, eu expliquei tudo, deixei o carro no final de semana para usar, para testar, e depois o carro veio a dar problema por uma outra situação e quis dizer que eu tinha passado a perna, que eu tinha passado um carro ruim. Isso me incomodou muito, me machucou muito, assim, no sentido do quê? Parecer que eu tinha feito uma coisa errada. E não é a minha ideia, nunca foi, nunca vai ser. Então eu prefiro não trabalhar com carro assim. Eu fiz isso pro canal. O carro clássico, o carro antigo, eu já gosto da ideia. Só que é um carro antigo, então tu vai fazer ele todo, motor, mecânica, tudo. E mesmo assim, quando a pessoa compra, ela sabe que é um carro antigo. O carro antigo pode dar alguma coisa. E normalmente é um público mais ciente e mais, né, com condição do quê? De assumir o problema. Então essa é a minha preferência ainda, se for mexer com o carro antigo. O nosso Fusca, que está restaurando, reformando, a nossa TL, o nosso Corcel, que eu acho que eu nem comentei do Corcel ainda aqui no canal, mas vai entrar um videozinho aí do Corcel também. Então assim, essa é a minha preferência, tá? Mas, antes de finalizar, vem um ponto. Roberto, então você lucrou 15 mil? Lucrei 15 mil dentro da negociação. Foi o que eu fiz para, né, desovar o palho e ainda não perder dinheiro. E ganhar. Ganhei a cozinha da minha sogra. Aí vem a hora do quê? Da gente abençoar as pessoas. O que eu fiz? Em vez de eu cobrar da minha sogra as 10 parcelas, que eu falei para vocês, eu dei a cozinha para ela. Ah, então tu não teve lucro. Não, eu tive lucro. Eu tive o lucro dos 15 mil. Mas daí se eu comprei um relógio, se eu comprei um celular novo, qualquer coisa, aí é outra história. Por que eu tô contando isso? Tá? Eu não precisaria, nem gostaria, né, ficar contando e tal, parecer que quero mostrar, não é isso. Mas é para falar para vocês, tudo na vida é importante a gente saber abençoar também. Seja, né, vou abençoar a igreja, vou abençoar uma pessoa específica, vou abençoar, né, um familiar. É importante, né, retornar algumas coisas, né, para quem acredita de forma espiritual, para quem acredita de forma energética, é importante retornar algo. Então assim, quando você está ganhando dinheiro, até mesmo para você saber a não viver apegado no dinheiro, retorne um pouco desse dinheiro em ações. Então assim, né, para quem é igual eu tenho a minha crença espiritual, das coisas de Deus, tal, eu retorno, né,
de certa forma ali também para Deus. Eu também busco retornar para pessoas quando eu quero abençoar pessoas específicas, né, em situações que eu sinto no coração, e também nesse caso a minha sogra, então eu dei a cozinha dela. Então foi uma coisa boa pra gente, pro canal, que a gente comprou, fez o vídeo, testou, vendeu, viu o resultado, aprendeu um pouco alguns problemas, foi bom para ela, que também abençoou a vida dela, e é isso. Todo mundo feliz. Me abençoem também curtindo, comentando, compartilhando. Gente, Deus abençoe a todos, tá? Vamos pro próximo projeto, vamos pro próximo vídeo e fico muito feliz do que a gente tá fazendo aqui junto. Valeu, abraço!